Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Olá. Com licença, senhor. Com licença, senhora. Boa noite. Tudo bem? Olá, senhor. Olá, senhora. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Tudo bem? Com licença, senhor. Uau! Eu não sabia que teria um tantão de gente assim na igreja hoje. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor e eu sou engraxate oficial da Praça Bom Jesus. O meu pai é o melhor sapateiro da cidade. Ele diz que o ideal para começar é engraxando sapatos. Eu gosto do meu trabalho, sabe? Mas eu posso ouvir canções, histórias, só que uma história que eu ouvi e nunca esqueci é a que eu ouvi no dia 21 de dezembro de 1941. Há mais ou menos um ano atrás, para ser exato. Vocês querem ouvir essa história? Sim! Então tudo bem. Se ajeitem em suas poltronas que eu vou começar. Eu estava passando pela rua principal quando dois cavaleiros, muito bem arrumados, pediram para que engraxasse os seus sapatos. Eu coloquei o meu banquinho, arrumei as minhas graxas, peguei as minhas escovas e então eu comecei o meu trabalho. Ainda bem que meu pai tinha comprado uma graxa marrom. Um dos cavaleiros estava usando finos sapatos de couro marrom, e se ele chegasse no dia anterior, eu teria que dispensá-lo. O outro cavaleiro estava calçando um sapato preto, de uma grife muito conhecida na cidade. Mas, voltando ao assunto, comecei a espalhar a graxa nos sapatos do cavaleiro de sapatos marrons, e ele disse ao outro: Meu caro, já percebeu como tudo fica mais bonito nessa época do ano? Árvores e luzes de Natal, decorando as casas, os presentes esperando o momento de serem abertos, os pratos magníficos que são preparados para a ceia. Ah, o Natal! Eu simplesmente amo o Natal. Eu quieto estava e quieto continuei. Afinal, quem sou eu para discordar? Por mais que o Natal lá na minha casa seja bem diferente, porque nunca podemos fazer essas coisas que gente rica faz, sabe? Este é o Natal que eu vejo todo mundo alvoroçado na cidade para comemorar. Aí foi no meio do meu pensamento que o outro cavaleiro interrompeu. Meu caro, conheces a verdadeira história do Natal? Parece que para ti essa data não passa de presentes e decorações natalinas. Sabes o porquê de celebrarmos essa data? Bem, vejo que a sua ideia do que é o Natal é bem diferente do que realmente é e significa. A cara do cavaleiro de sapatos marrons era tão confusa que até eu fiquei confuso. Do que esse velho cavaleiro está falando? Foi aí que ele continuou. Se não sabes, aproveitarei esse momento para lhe contar. Ou melhor, para lhe relembrar. É sem dúvida nenhuma uma das histórias mais belas da Bíblia. Nesta hora eu fiquei pensando. Eu até sei o que é uma Bíblia. Eles leem as histórias delas lá na matriz. Eu passo na frente da matriz todos os dias. Mas nunca me deixam entrar por causa da minha aparência. Ou porque estou sempre coberto de graxa. Só gente granfina pode entrar na matriz. Gente como eu frequenta uma capelinha lá na Avenida Redentor. Mas meu pai nunca me deixou ir lá. Ele diz que a igreja é perca de tempo e que a Bíblia é só mais um livro bobo. Ele fala que eu tenho que trabalhar para ser alguém na vida, ao invés de perder tempo com contos de fadas. Mas sabe de uma coisa? Tinha algo me dizendo que aquela história não era só um conto de fadas. Continuei meu trabalho, espalhando graxa nos sapatos marrons. E logo o cavaleiro de sapatos pretos continuou a história. Pois bem, meu caro amigo, aceito a missão
de te fazer lembrar do verdadeiro sentido do Natal. A história começa mais ou menos assim. Há muito tempo atrás, todo mundo sonhava com o cumprimento de uma promessa. A promessa de alguém que viria para mudar o rumo, um libertador que chegaria. Ele viria para nos unir novamente com o nosso Criador. Cruel fez o homem cair, achou que venceu, bem ali no jardim. O tempo avançou, surgiram os heróis da fé, lutaram, romperam, mas o mal ficou de pé. Mas uma promessa ia se cumprir. No ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus plantou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história. Ele chegou sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou para estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu, e a semente que um dia tanto riu, esmagada será. Ele chegou sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matador, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. Mas uma promessa ia se cumprir, no ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus plantou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história. Ele chegou sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou para estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu, e a semente que um dia tanto riu, esmagada será. Ele chegou sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matador, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. O calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. Eu estava gostando muito de ouvir aquela história, mas muita coisa não fazia sentido para mim. Promessa, Salvador, tanta coisa, e eu não estava entendendo era nada. E o cavaleiro de sapatos pretos continuou. Grandes profetas da antiguidade disseram que ele viria à Terra como um de nós, para que ele soubesse o que é ser um humano. Assim como eu e você, ele precisaria vir assim como todos nós viemos. Naquela hora eu fiquei pensando, só tem um jeito de a gente existir, nascendo, não é mesmo?
Como é então que um bebezinho ia fazer tudo aquilo? Salvar? Libertar? Quem faz isso é um herói. E os únicos que eu conheço são os das Forças Armadas, que desfilam aqui nas paradas na cidade. Pensei que ele poderia nascer de uma rainha, na realeza, ser gente importante, né? Talvez se tornar um grande general. Só que parece que não foi bem assim, não. O cavaleiro dos sapatos pretos parece ouvir os meus pensamentos. Então ele olhou para mim e disse: A mãe de Salvador não foi ninguém da realeza. Foi uma mulher simples. E ser mulher naquele tempo não era como hoje em dia. As mulheres não tinham valor algum na sociedade. Ninguém as dava oportunidade de falar, opinar em nada, principalmente se não fossem nobres. Mas o grande Deus age de formas improváveis. Um anjo apareceu para uma mulher chamada Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador do mundo. A mulher ficou com um grande espanto, mas o anjo lhe disse: Não temas, o Senhor é contigo. Maria até sabia que seria mãe, mas com certeza não tinha a mínima ideia de como o nascimento daquele bebê mudaria a história da humanidade. Ele falava e naquela hora eu só matutava. O nome da minha mãe também é Maria. Mas olha só, para ser escolhida para ser a mãe de alguém tão importante assim, essa Maria deve ser uma mulher muito especial, com toda certeza. Presos no pecado, separados da luz, era necessário um resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para nos libertar.
Eu já estava terminando de engraxar os sapatos do primeiro cavalheiro e estava super curioso para saber o resto da história, quando ele continuou a falar. E sabe que não houve nada de especial enquanto Maria estava esperando o bebê? Certo, meu caro? Pois bem, no último mês de gestação, César Augusto ordenou que todos deveriam pagar os impostos em sua cidade natal. Maria e José partiram rumo a Belém. E quando chegaram lá, procuraram um lugar para ficar. Mas a cidade estava lotada. Eles já tinham batido em todas as pensões, mas em nenhuma delas tinha vaga. Foi aí então que o dono de uma pensão se compadeceu da situação e disse ter um lugar. Era um estábulo, que não se comparava a um quarto, mas que pelo menos eles poderiam ficar lá durante a noite, ao invés de ficar no sereno. Enquanto ele contava essa parte, terminei de dar o brilho nos sapatos marrons e pedi que o outro cavalheiro que estava a contar a história se assentasse para que eu começasse a engraxar os seus sapatos também. Me lembro que naquela hora eu pensei, ainda bem que Maria não estava ganhando o bebê, mas eu nem terminei de falar aquilo e ele já se ajeitou no banco e começou a falar. Ah, tudo seria mais tranquilo se ela não estivesse para dar à luz. Mas parece que aquela teria sido a noite escolhida para tal acontecimento. Da forma mais simples possível, foi exatamente assim que aquele bebê nasceu. Maria o enrolou em tecidos e, como nem mesmo uma cama eles tinham, ajeitou uma manjedoura e repousou sobre ela. E aquele foi o primeiro berço de um bebê tão importante.
pode alguém tão importante assim ter nascido? Eu não conseguia entender a lógica de um rei vir ao mundo desta forma. Eu já estava terminando de dar o brilho naqueles sapatos, e eu não queria que eles fossem embora sem antes eu ouvir o final da história. E aí então, sem que eles notassem, coloquei um pouquinho mais de graxa para fingir que estava na metade do serviço, para ganhar um pouco mais de tempo. O cavaleiro dos sapatos pretos olhou, mas não percebeu que eu estava enrolando e continuou a história. Ao bebê foi dado o nome de Jesus, exatamente como o anjo havia instruído Maria a fazer. Enquanto isso, nos campos, perto da cidade, alguns pastores tomavam conta de suas ovelhas quando o anjo apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo então lhes falou: não fiquem com medo, eu trago boas notícias de grande alegria. Nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo. Vocês vão encontrar o bebê enrolado em panos em uma manjedoura. Logo após, os céus se encheram de um exército celestial, louvando ao Deus celestial, dizendo: glória a Deus nas alturas, a paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e voltaram para os céus, os pastores rapidamente partiram para Belém. E chegando lá, encontraram Maria e seu bebê, enrolado em uma manjedoura. Os pastores não conseguiram conter as boas notícias e em pouco tempo, todos os que ouviram aquela história por eles contada, se admiraram. Naquela hora eu tomei um susto. Um tantão de criança chegou na praça, enquanto eu ouvia a história, e eu nem percebi. Devia ser alguma excursão da escola. Eu gostaria muito de ir para a escola, sabe? Mas se eu for, quem vai cuidar dos gastos de casa? Mas sabe de uma coisa? O susto maior que eu levei foi com o que o cavaleiro tinha acabado de contar. Anjos? No céu? Cantando para celebrar o nascimento daquele bebê? Uau!
eu já estava quase terminando de dar o brilho nas últimas partes dos sapatos dele, quando mais uma parte da história era contada. Depois dos pastores, também chegaram para contemplar o nascimento daquele bebê 3 homens de uma aparência muito nobre. Eram mestres muito sábios, vindo de muito longe, das regiões do Oriente. Há tempos, eles estavam estudando a profecia da chegada de um rei. Conseguiram chegar até Jesus seguindo as estrelas, que foi o sinal do rei dos judeus que havia nascido. O rei daquela época, Herodes, havia pedido que quando encontrassem o tal que havia nascido, o avisasse para que ele também pudesse ir adorá-lo. Mas na verdade, por trás daquele pedido havia um plano para dar cabo àquele bebê, que era para Herodes uma ameaça ao seu reino. Os reis encontraram o bebê, mas por suspeitarem das intenções de Herodes, não fizeram o que ele havia pedido e não o avisaram. Foi aí então que eles presentearam o bebê com tesouros muito especiais. Pela primeira vez naquele tempo todo, o cavalheiro de sapatos marrons interrompeu e disse: Sim, sim, meu caro. Desses detalhes, dessa história, eu bem me lembro. Eles trouxeram presentes, como ouro, incenso e mirra, itens muito valiosos naquela época.
Exatamente naquela hora, os dois olharam para mim espantados. Fiquei mais espantado ainda. Será que eu tinha feito alguma coisa errada? Mas os dois se levantaram, se arrumaram e elogiaram meu trabalho. Disseram nunca ter visto sapatos engraxados com tanta excelência. Agradeceram, pagaram ainda mais do valor que eu cobrava e então partiram. Eu fiquei um pouco triste por não ter escutado o final da história. Eu continuei ali, esperando pelos próximos sapatos a serem engraxados. Cruzei meus dedos e torci para que o próximo cliente contasse uma história curta, para que pelo menos eu soubesse o fim. O tempo passou, o dia acabou, e então eu fui para casa. Bom, hoje faz mais ou menos 1 ano que eu escutei aquela história e não consegui descobrir o final dela. Hoje é dia 21 de dezembro de 1942. A cidade está iluminada e cheia nova. Pelo menos eu posso fazer uns troquinhos. Pois, meu velho amigo, há quanto tempo que eu não vejo? Há quanto tempo, meu? Como tens passado? Muito bem, e você? Diz que eu mudei o meu bigode? Sim, sim, sim. E eu também vi que você emagreceu um pouquinho. Um pouquinho. É? Aqui pra nós. Ah. Você tá tomando muito cafezinho ainda? Um pouquinho, diminuiu, mas ainda continuo tomando cafezinho. E você, ainda continua gostando de comidas? Nossa, nem me fale. Rapaz, mas eu acho que você não gosta tanto de comida como uma pessoa que eu sei. Mentira. Ah, sim, o maestro da orquestra. Misericórdia. Come que é uma barbaridade, tchê. Meu Deus. Sim, olha, não é aquele engraxate do ano passado? Sim, aquele jovem rapaz. Vamos cumprimentar? Vamos sim, vamos sim. Olá, meu jovem. Você se lembra da gente? Olá, tudo bem? Lembro sim, lembro sim. Nós queríamos que você engraxasse o nosso sapato outra vez. Nós temos alguns amigos na praça e você pode fazer um trocado a mais. Claro, claro, vamos lá. Vamos lá. Como eu amo essa época de Natal. eu sei. Árvores, luzes, presentes e não pode faltar as comidas. Eu sei que amas comida. Demais, demais. Mas eu nunca me esqueço a história que você me contou há 1 ano atrás. Uau! Que história mais linda. Verdade? Nossa! Eu lembro que você falou que Jesus veio para nos unir como um na humanidade inteira. Como isso tocou o meu coração e eu carrego isso até o dia de hoje. Meu Deus! Peraí, senhores, Sim? então foi por isso que ele veio ao mundo? Para nos unir com Deus, com o amor de Deus? Me desculpem, senhores, me perdoem, mas é que eu me lembro de cada detalhe da história que vocês contaram no ano passado. És um engraxate extraordinário. Nunca vimos um engraxate assim. Nunca, nunca, só na Madureira. Ah, com certeza. E me desculpa, é que eu me lembro de cada detalhe da história e eu não tinha escutado o final. Então foi para isso que ele veio ao mundo? Para nos unir com o amor de Deus novamente? Sim, sim, meu caro. Ele veio para nos unir outra vez, morreu numa cruz para que eu e você fôssemos reconectados com Ele. E viver também na sua presença. Mas como eu posso viver na presença de Deus se eu sou um pobre engraxate
nem mesmo me deixam entrar na igreja. É aí que você se engana, meu caro. Jesus, ele crescia, não nasceu apenas como uma criança, ele crescia em graça, conhecimento, se tornou homem, e como um bom homem, ele ajudava os necessitados, curava os enfermos, visitou muitos lugares, e ele aos 33 anos, ele se entregou numa cruz, como oferta pelo meu, o seu e os nossos pecados, para que eu e você tivéssemos o direito de estarmos na sua presença e vivermos diante dele. Então, foi por isso então, para viver na presença de Deus, mas como eu disse, não me deixam entrar na igreja, porque eu sou pobre, ando todo sujo. É aí que você se engana, meu jovem rapaz. Deus não está à procura de belos lugares, homens ricos ou importantes, ou pessoas abastadas. Tudo que Deus precisa é de um simples coração, o seu coração. Você pode ouvir isso? Meu jovem, é através do seu coração, Sim. onde Deus vai ministrar todo o seu caminho, toda a sua trajetória, e vai te encher da graça dele. Enfim, esse é o verdadeiro espírito do Natal, a verdadeira história do Natal. Não são as luzes, as festas, os pratos de comida, principalmente aqueles que têm uva passa como a maionese, nisso sem dúvida alguma não vai. Não são os presentes, não são as canções. A verdadeira história de Natal é o que Isaías profetizou no seu livro. E o Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará luz a um menino, e ele se chamará Emanuel. E por mais que isso pareça impossível, aconteceu. Porque Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. A virgem, uma mulher virgem, sem se casar, engravidou e gerou o Salvador. Jesus nasceu, enfim. E seu nascimento Isaías também havia profetizado quando ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E nessa noite nós aqui celebramos e adoramos o nome de Jesus, não o Jesus que apenas nasceu e morreu por nós, mas o Jesus que nasceu, morreu por nós, ressuscitou, vive está à destra do Pai e vive está aqui nessa noite em meio de nossa igreja. Do trono ele veio, e com ele veio fogo, domínio e poder, vida para sempre. Do trono ele veio, reinar em majestade. Ele é o Cordeiro, o Galileu de Deus. Nós te damos
caminho abriu. Ele é o Messias de Deus, que entre o Rei da Glória, com majestade e luz, o caminho abriu. Ele é o Messias de Deus, Messias de Glória a Deus. Aplauda com força se você vai aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Ficar em pé para nós fazermos uma oração. Louvar a Deus por tudo que você ouviu. É algo extraordinário. Você pode glorificar ao Senhor Jesus por tudo, irmãos. É algo que não tem preço, só Deus pode fazer. Nós estamos celebrando o Natal hoje, né? Graça e gratidão a Deus pela vida dos irmãos da igreja, né? Pelos louvores que nós estamos por nós. Aí os irmãos foram lá e falaram assim: pastor, na hora que terminar, aí o senhor vai falar. Eu falei: mas não vai continuar, irmão? Aí ele diz: não, já acabou. Aí eu falei para Elaine: nós já chegamos atrasados, acabou mais cedo, né, irmãos? Mas Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos, pela gratidão, né, pelo entusiasmo e a união para poder adorar o Senhor Jesus. Algo extraordinário, com pouco tempo de preparação, mas algo para louvar o nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Levante a mão para nós agradecer ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar essa noite pela palavra. Quero te agradecer ao Senhor pela vida da igreja, que na noite deste dia a gente veio para celebrar o Natal. Os teus servos vieram, Senhor, para glorificar o teu nome. Os teus servos vieram, Senhor, para adorar a Deus. E nós queremos louvar por cada irmão, por cada irmã que dedicou o seu tempo, por cada ensaio, por cada momento que nós estamos na tua casa, que hoje, na noite de terça-feira, nós viemos para celebrar, Senhor, meu Pai, o Natal. Viemos glorificar o seu nome, viemos dizer, como diz o hino que nós cantamos: a ti rendemos glória e a ti nós rendemos honra. E o Senhor abençoa, será a vida dos teus filhos, que a paz, que a alegria possa, Senhor, nascer e reinar no coração do teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Podeis tomar assento, eu vou fazer só uma leitura aqui e depois a gente vai levantar a oferta, os dízimos no final, tá certo? No final a gente termina. Somos gratos ao Senhor. Parece que eu tenho uma sensação, não sei se é só eu, mas que os dias passam voando e eles passam muito rápido, e parece que não faz um ano que a gente esteve aqui, e já faz um ano que a gente está aqui novamente. Um ano já passou. Ultimamente eu tenho olhado, eu estava ouvindo um pastor
a qual eu tenho uma certa admiração, falar, e eu estava reparando ele falar, e eu estava observando ele, como que ele envelheceu, e eu fiquei pensando, fazendo a minha memória, mas como que o pastor envelheceu? Aí eu falei, vou dar uma olhada no espelho para mim também, mas eu também, quando se compara de um ano para trás, a gente envelheceu, a gente passou e a gente voltou aqui outra vez, e Deus nos guardou, porque Deus tem um plano para a nossa vida ainda. Então, Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado. Nós enfrentamos muitas coisas e ainda não sabemos o que é que está por vir, mas temos uma segurança que Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Meus irmãos, sentado como você está, os meninos que estavam aqui sentados no banquinho, eles já contaram toda a história do Natal. Eles poderiam continuar contando, porque eles narraram toda a história do Natal. Nós estávamos, só eu e a Elane que estava brigando ali, porque eles não colocaram retorno para nós aqui, ó. Aí nós só estávamos ouvindo o retorno lá de cima, entendeu? E com o retorno lá de cima, não dá para distinguir o que está falando aqui no púlpito, lá, o retorno lá de cima. E eles também aqui estavam, acho que tinham com dificuldade de entender, não estava? Porque faltava o retorno aqui embaixo. Então, se ele vem o aqui embaixo, a gente conseguia entender lá, né? Aí a gente estava querendo que eles pregassem, continuassem. Aí eu mandei uma mensagem lá em cima, mas como estava escuro, né? E aí eles não conseguiram enxergar, mas a gente queria continuar ouvindo a pregação, que eles estavam de uma maneira muito, muito maravilhosa, explicando e pregando o Evangelho de uma maneira extraordinária. Mas abra sua Bíblia, bem você que está sentado, Evangelho de Mateus, só fazer aqui um comentário, e depois a gente vai recolher os dízimos da casa do Senhor, ouvir mais um louvor pela banda que está aqui hoje, na verdade. Eles não guardaram o instrumento ainda, vamos esperar eles. Vocês não guardam não, ficam aí, tá bom? Depois vocês tocam mais um hino e a gente recolhe os dízimos da casa do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, é onde vai narrar uma história. Só para dar seguimento ao que o Gessé estava aqui com o Júnior narrando, e mais o Juninho narrando a história do Natal. A pergunta esta é a mensagem do Natal. A gente vai comemorar o Natal no dia 25 de dezembro, né? Você sabe que houve o nascimento no dia 25 de dezembro, que na verdade, a Bíblia nos afirma que Jesus tabernaculou. Para Jesus tabernacular, tinha que ser outubro, porque festa dos tabernáculos era outubro. Então, tabernacular, e ele tabernaculou entre nós. Ele veio morar num tabernáculo terreno. É isso que estava dizendo. Então, para ver tabernaculação, ou tabernacular, ou morar numa tenda passageira, tinha que ser o mês de outubro. Então, o mês de outubro, aí você pode narrar esse segmento. Você faz cálculos pela Bíblia. O que você precisa é outra coisa. Você deve ser igual à igreja de Bereia. Sabe, a igreja de Bereia, o que eles faziam? Enquanto alguém pregavam, eles conferiam na Bíblia se aquilo que estava falando estava na Bíblia. Então você precisa conferir. Você não pode sair ouvindo e acreditando em tudo que você ouve. Alguém falou, vai na Bíblia. Alguém falou, vai na Bíblia. Então a gente precisa ter a conferência para nós não ter dificuldade. Então, quando você ver alguém pregando, ensinando, instruindo, falar todo mundo fala, até papagaio fala. Agora precisa ir à Bíblia. Você precisa conferir a Bíblia. Você precisa pegar o texto, não tirar do contexto, e aí fazer a exegese do texto para poder realmente ver se é aquilo que está acontecendo. Então, o texto, a gente precisa entender isso. Então, o que eu estou querendo dizer aos irmãos? Estou dizendo que Jesus tabernaculou. Na verdade, a igreja romana juntou os dois fatos e colocou a festa no dia 25. O importante para nós não é o dia, o importante é o acontecimento. O que nós estamos comemorando é o acontecimento. Jesus tabernaculou. Então, se Jesus tabernaculou, então isso aconteceu na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos judaico era o mês de outubro. Se você calcular os dias e as horas, você vai encontrar que quando João, no Evangelho de João, Zacarias vai entrar no templo, segundo a ordem de Abias,
Abias era o 7º a entrar no templo. Aí você conta quantos dias ficava cada sacerdote no templo, e você vai saber que João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Então você vai saber quando é que Isabel engravidou. Depois que Isabel engravidou, você conta 6 meses, e aí sim Maria vai engravidar. E conta depois da gravidez de Maria 9 meses, e você vai dar que vai dar no mês de outubro. Então Jesus, tudo indica que Jesus nasceu no mês de outubro, certo? Até porque no mês de dezembro é inverno em Israel. As ovelhas e os pastores não estariam no campo quando os anjos desceram para cantar. Se fosse inverno, eles não estariam lá. As ovelhas deviam estar guardadas e os pastores estariam em casa ou nas cabanas. Então não seria, mas era verão quando o Senhor desceu. Então isso era outubro. O que eu quero deixar aqui, só para continuar a mensagem que eles pregaram, o que é a mensagem de Natal? O que nos traz o Natal? A primeira palavra que nos traz o Natal, o que nós aprendemos com o Natal, é humildade. Por que a gente aprende humildade com o Natal? A gente aprende humildade com José, que era pobre. A gente aprende humildade com Maria, que eram pobres. A gente aprende com a humildade com a profissão de José, que era carpinteiro. A gente aprende a humildade com o lugar em que Jesus nasceu, uma manjedoura. A gente aprende com o transporte de José e Maria, que levou Jesus, um jumento. A gente aprende humildade na cidade que Jesus vai morar, Nazaré, uma cidade que não oferecia nada, que não tinha nada, que não saiu ninguém importante de lá. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então, Nazaré, a gente aprende humildade com o trabalho e a profissão de Jesus, com as mãos cheias de calo, com os ombros todos feridos, com o trabalho forçado, do que o profeta Isaías diz, um homem de dores, um homem que trabalhava fazendo apetrechos para a agricultura e para casas. Então a gente aprende a humildade no Natal, porque a gente aprende com Jesus que era humilde. Poderia ter nascido num palácio, poderia ter nascido numa casa, poderia ter nascido numa família de respeito, poderia ter nascido em Jerusalém, a capital do mundo judeu, poderia ter nascido numa rua principal, poderia ter um pai ou um padrasto com uma profissão melhor, poderia ter tido alguns amigos para visitá-lo, mas a gente aprende de humildade, que quem assistiu o seu nascimento foi só os animais, não tinha ninguém lá para assistir, só tinha jumento, só tinha jegue, só tinha os cavalos, que era uma estrebaria, aonde colocava, a estrebaria era onde se colocava os animais embaixo do hotel. O hotel era na parte de cima. Como não tinha lugar para ficar em cima, eles ficou na onde os hóspedes guardavam os cavalos. Era uma estrebaria, aonde ficava, era como se fosse a garagem, era como se fosse o porão de um prédio, aonde o estacionamento do shopping. Então é ali que Jesus puxou um pouco de grama, um pouco de feno, e fez um lugar para que Jesus pudesse nascer, entendeu? Então, quando isso vai acontecer, então a gente aprende humildade de que vai nascer o Filho de Deus numa cidade simples de Belém, vai nascer num lugar simples de uma manjedoura, vai nascer num lugar simples, numa estrebaria, vai nascer numa família simples, da cidade de Nazaré. E aí você vai observando o que se aprende com o Natal? Simplicidade. Pastor, qual é a frase mais linda de Jesus? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Humildade é algo extraordinário. Sede manso, Jesus disse, sede simples como uma pomba e sede prudente como uma serpente. Então o caminho da humildade é o que a gente aprende no Natal. Jesus nos dá uma aula no Natal. No Natal a gente aprende sobre humildade. A gente vê o Filho de Deus, a gente vê o Rei dos Reis, a gente vê o Senhor dos Senhores, a gente vê o Criador dos céus e da terra, a gente vê o Todo-Poderoso
nascer numa manjedoura. Humildade. Natal a gente aprende humildade. Com quem que a gente aprendeu a ser soberbo? Com quem que a gente aprendeu a ser orgulhoso? Com quem que a gente aprendeu a sobressair sobre os outros? Com quem que a gente aprendeu a poder ignorar o próximo? Quem te ensinou isso? De quem que você é seguidor? Quem é o seu Senhor? Em qual escola você aprendeu? De se esnobar alguém? Ou de se sentir melhor com alguém por causa da sua roupa, por causa da cor da sua pele, por causa do seu salário, por causa do seu carro, por causa do seu grau de escolaridade? Quem te deu o direito de se achar que você é melhor de alguém? Aonde que você aprendeu isso? Porque o Jesus que eu conheci, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Esses dias um irmão me parou e disse assim: o senhor é humilde. Eu falei: eu estudei na escola do mestre, que andava no mar da Galileia, pregando para pescadores, e comendo e sentado em volta de uma fogueira, assando peixe. Aprendi com ele, e sem hipocrisia nenhuma do que eu vou dizer a vocês. Não há uma oração que eu faça que eu não peço para que ele me ensine isso. Então eu quero deixar, o que a gente aprende com o Natal? Humildade. A gente aprende a humildade, a simplicidade da vida. Nasceu numa manjedoura. Então deixa aí uma palavra ao seu coração. É a aula que eles estavam dando. Então, o Evangelho de Mateus capítulo 2: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, uns magos vieram do Oriente, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. O menino nasceu numa manjedoura, o menino tem uma estrela, o menino é rei dos judeus, o menino é rei dos reis, e é humilde. E às vezes nós não somos nada. Às vezes nós não somos nada. E a gente quer ser alguma coisa, quer que os outros reconheçam quem somos. Jesus diz assim que não pode se esconder uma lâmpada debaixo do velador e colocar embaixo da cama. Porque você coloca a luz debaixo da cama e em volta da cama fica tudo aceso, não dá para esconder. Se você é o que você diz, não tem como te esconder. Vão te achar, eles vão te localizar. Ninguém pode esconder, meu irmão, não pode. Ninguém consegue esconder um Davi no meio de um rebanho, não consegue. Não dá para esconder um Moisés dentro de uma tenda, não dá. O menino vai crescer, não tem jeito, não dá para esconder. Então descansa o seu coração e aprenda com o Natal. Seja manso e seja humilde de coração, e achará descanso para a tua alma. Da humildade procede a honra. A humildade procede a honra. Essa é a grande lição do Natal. Essa é a primeira lição do Natal, guarde isso. Então, e Jesus tinha uma estrela, a humildade. Essa humildade. O que a gente aprende com o Natal? A gente aprende o amor. A Natal a gente aprende amor, porque Deus amou, que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que Deus deu o unigênito do Pai. O que é unigênito? O único. Ele é o único filho do Pai, o unigênito do Pai. O único. Depois ele tornou, depois de Maria que ele nasceu, ele tornou o primogênito, o primeiro. Ele é o unigênito do Pai, o único, mas ele é o primogênito, o primeiro filho nascer. Então a Bíblia diz assim que nós aprendemos o amor de quem dá. Sabe por quê? Como é que se mede o amor? O amor se mede por aquilo que dá. Pastor, eu amo. Não adianta você falar que ama. O amor é pelo que você dá.
Então o Natal a gente aprende isso. O que a gente aprende com o Natal? Amor. Tem um monte de gente esperando receber presente, mas o Natal não é receber, o Natal é dar. Tem muita gente esperando, você coloca aquelas árvores cheias de presente em volta, mas aquilo não é Natal. Natal é dar, porque Deus amou que deu. O Natal é você repartir, o Natal é você dar. Esse é o Natal. O Natal é aquele que dá. E aquele outro que vai estender a mão para receber. Você imaginou que o Natal era isso? Você imaginou que numa manhã uma estrela vai nascer? Olha que algo extraordinário. Mas o povo não estava importunando com o nascimento do Messias, não se importava. Então o Natal é algo que dá, é alguém que se oferece, é alguém que se entrega, não alguém que pede. Tem um texto da Bíblia que está no livro de Provérbios, diz que sanguessuga é um bicho assim, ó. Você já viu, é nojento. Ele gruda na pele assim do outro e começa a puxar sangue. Ele vive do sangue do outro. Aí esse chama sanguessuga. Ele suga o sangue e sobrevive, não faz nada. Ele só vive grudado. Aí o Provérbios tomou esse texto e diz assim: sanguessuga tem duas filhas, dá e dá, só quer receber. Então os que só querem receber, os que só ficam com a mão estendida dizendo dá, 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 quem só quer coisa de graça, tem gente que só quer coisa de graça, nem que seja para virar jacaré, mas se for de graça, toma tudo. Deus não, Deus dá. Você precisa aprender isso no Natal. Você precisa aprender no Natal que você não é mar morto, que só recebe e não tem saída, não dá nada. Tem gente que nem dízimo não dá, nem oferta na igreja não dá, ele só recebe salário, recebe presente, recebe filho, recebe casamento, recebe carro, recebe família, recebe parente, recebe vizinho, recebe genro, recebe nora, recebe jantar, recebe festa, mas ele mesmo não dá nada. Não, Natal Jesus, Deus nos ensina, dá. E Deus amou o que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o Natal. Então o que é Natal? Natal é isso, é humildade. Natal é amor. Natal é dar. Natal é repartir. Natal é tirar do que você tem de melhor e entregar. Isso é amor. Isso é Natal. Natal não é festa, não é peru assado, você comendo um peru assado e o outro não tendo o que comer. É você fazendo um banquete de tanta coisa e comida, e sobrando comida, e depois na outra semana os irmãos vindo buscar cesta para sobreviver. Não, isso não é Natal. O Natal era se antes a gente colocasse um peru na nossa mesa, a gente trouxesse um peru para assistência social. Isso é Natal. Natal é dar. Como pode eu comer uma coxa de um peru e saber que o meu irmão não tem ovo para comer? Não, isso não é Natal. Natal é o amor. E Deus amou que deu. Natal seria se nós juntássemos todo mundo com essa igreja toda e cada um trouxesse um panetone para nós entregar no dia do Natal. Um panetone. Dai-vos. Isso é Natal. Esse é o Natal. O Natal que a gente precisa entender. Então o Natal, para me resumir com você, o Natal é amor. Depois do Natal, o Natal é fidelidade. Quando a gente olha para o Natal é fidelidade. O Natal é fidelidade. Por que o Natal é fidelidade? Porque Deus honrou a sua palavra, que Jesus ia nascer desde Gênesis até o Apocalipse. O livro do profeta Isaías diz assim: um filho se nasceu, um menino se nos deu,
e o principado estava a seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí no capítulo 9, o verso 6 do profeta Isaías, o profeta vai profetizar dizendo: e uma virgem dará à luz a um filho, e uma virgem dará à luz a um filho. E a Bíblia diz assim, que quando ele vai narrar esse texto do capítulo 7, o verso 14, ele diz: pede um sinal. E aí o próprio rei diz: o próprio Senhor vos dará um sinal, porque uma virgem vos dará um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. A palavra se cumpriu com precisão. Eu acho que Miqueias capítulo 5, verso 6, o verso 4, verso 6, Deus vai dizer: ó tu Belém de Efratas, tu Belém de Efratas. Veja o verso 6: nascerá de ti aquele que há de reinar sobre todo Israel. Então o que a gente entende, o que a gente conhece entender? Que Natal é fidelidade. Natal é fidelidade com a sua palavra. Números capítulo 24, verso 17, Moisés falou sobre o Messias: vê-lo agora, contemplá-lo-ei. Moisés está dizendo: eu vou vê-lo agora, vê-lo-ei, mas não vou ver agora, eu vou contemplá-lo-ei, e não mais de perto. Uma estrela procederá de Jacó, o cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então ele diz que ele vai levantando, não de agora, mas uma estrela levantará de Jacó. Aí quando você lê Mateus, vai dizer: se nós vimos a sua estrela e viemos acompanhando. São 300 profecias dizendo que Jesus ia nascer para poder livrar o seu povo dos seus pecados. Então o que é Natal? O que é nascimento de Jesus? É fidelidade. Deus está cumprindo a sua promessa. Isso é Natal. Você sabe o que é Natal? Isso é Natal. O que é Natal? Natal é alegria. Alegria de dois lados, alegria que vem do céu, não alegria que vem da terra. Porque a terra não nos traz alegria. A terra nos traz momentos felizes que acaba logo em seguida se a gente não tomar cuidado. O casamento começa com festa e termina com briga, porque a terra não nos traz alegria. Aquilo que começa a festa de reunião de família no Natal, começam bebendo, depois terminam quebrando tudo, terminam presos, terminam machucados, porque são alegrias da terra. Mas Natal, o nascimento de Jesus, é alegria que vem de cima, demonstrado pelos anjos que desceram da noite. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para vós e para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Natal é a alegria do céu descendo na terra. Natal é a paz do céu vindo na terra. E tem a paz, ele está dizendo, e a paz que vem de Deus para a terra e aos homens de boa vontade. O que é Natal? Natal é a alegria do céu, é a paz do céu que contamina a terra. E ouvindo os pastores a notícia de alegria dos anjos, glorificaram a Deus e jubilaram de alegria, porque a alegria de cima contamina embaixo. Isso é Natal. Natal é essa alegria. Natal não está no peru, a alegria não está na mesa farta de panetone. Natal está na alegria que vem de cima, que traz paz, que vem de cima e traz alegria que contamina tudo que está embaixo. Então isto também é Natal. Alegria, o que é Natal? Já estou no quarto tópico para você entender o que é Natal. Natal, meu irmão, é conhecer o sobrenatural. Não existe Natal sem sobrenatural. Seria natural
se uma criança nascesse de uma mulher que tivesse deitado e casado com um homem. Isso é natural. Mas a criança vai nascer de uma mulher que nunca se deitou com um homem. Isso é sobrenatural. A virgindade de uma jovem que vai ser rompida de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso também é sobrenatural. Como que uma criança pode entrar no ventre sem que a moça deixe de ser pura? Isso é sobrenatural. O anúncio da gravidez não vem pelo teste do sangue, e nem pelo teste da urina, e nem no consultório do médico. Vem pelo anjo Gabriel, que assiste diante de Deus e dizia: a virtude do teu Espírito do Senhor vai pousar sobre ti, e tu darás à luz a um filho. Isso é sobrenatural. Vai falar uma coisa dessa para o vizinho, aí vai falar assim: eu estou grávida, e o vizinho fala: mas como que você está grávida? Ela diz: é porque um anjo desceu. Vai ficar, essa mulher está louca? Isso é sobrenatural. Então, Natal é sobrenatural, é milagre. Natal é milagre, sobrenatural. Mistério da encarnação. Natal é um filho que Deus tem que ninguém viu. Pensa bem. É um filho que Deus tem, que no dia da criação se aparenta, mas ele é espírito. Satanás não conhece. Lúcifer foi o chefe dos anjos lá em cima, nunca o viu, nunca o encontrou, nunca conversaram, nunca soube. Há uma história que diz que um dia Lúcifer estava cuidando do jardim, das pedras afogueadas do jardim mineral, que o primeiro jardim do Éden era mineral, de pedras preciosas. Ele achou um trono de marfim, e ele colocou na cabeça que aquele trono era dele. Cabeção, achou que era dele, porque ele nunca imaginou que Deus tivesse um filho. Porque quando Jesus vinha aqui, ele era uma pedra, ele era a rocha de Oré, da onde saiu água para Israel beber. Ele era o anjo que foi na casa de Abraão, ele era o anjo que conversou com Josué no dia da batalha de Jericó. Ele era quem desceu para poder fazer os leões dormir na cova dos leões com Daniel. Ele era o quarto homem da fornalha de Nabucodonosor. Você sabia quem ele era? Ele era o quarto homem da fornalha de Nabucodonosor. Mas quem que está aí? Está aí o anjo do Senhor. Era o anjo do Senhor. Nunca ninguém o conheceu, até o dia que ele tornou-se carne. O Deus Todo-Poderoso veio habitar no ventre de uma mulher. Foi formado o seu dedinho, foi formado a sua mão, foi formado o seu corpo de barro, e ele habitou entre nós, tabernaculou entre nós. E o dia que ele foi nascer, Satanás foi lá na boca esperar ele nascer para matar o menino. A Bíblia diz que Satanás foi lá para matar o menino, e então José foi buscar água, foi buscar um pano, foi buscar uma bacia para ajudar no parto. E o Deus Todo-Poderoso, diz o salmista, desceu, e ele diz: e eu desci e tirei do ventre da tua mãe, e tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Deus desceu para tirar o menino, senão o menino ia morrer lá. Você quer saber o que é Natal? Natal é Deus descendo na manjedoura e arrancando Jesus lá. Foi isso que Deus fez com Maria. Jesus não queria nascer. Às vezes eu vejo a dificuldade das mães que têm os partos e as crianças não querem nascer. Os médicos pulam em cima assim, vai forçando para fazer a criança pegar o canal para poder sair. Ou então eles vão tirar a ferro. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não nascia, porque tinha que romper a virgindade de Maria, abrindo de lá para cá. Então Deus desceu para fazer o parto. O salmista diz no Salmo 22 que ele desceu para fazer o parto. Você quer saber o que é Natal? Natal, meu irmão, Natal é sobrenatural. Você já imaginou alguma vez o pai descer para fazer o parto? Você imaginou alguma vez o próprio Deus dentro da manjedoura?
Natal é sobrenatural. Não é um Papai Noel descendo com um saco de brinquedo por uma chaminé, porque eu não sei até hoje como aquele gordo consegue descer por aquela chaminé. Eu não sei. Natal não. Natal é o Todo-Poderoso, o sobrenatural. Deixa eu terminar. O sobrenatural é o ministério da encarnação. É o mistério de Deus tornando-se o homem, Deus tornando-se homem. Você imaginou? Tornando-se limitado, aprendendo a ler, aprendendo o Deus, aprendendo a escrever. Isso é um mistério tremendo, porque no livro de Provérbios capítulo 8, se não me falha a memória, Jesus já estava com Deus lá no começo de toda a criação. Jesus já estava com Deus, e aí você vai entender um negócio tão interessante, que no capítulo 8, ele já estava com ele, no princípio. O Senhor já estava com ele no princípio. O 8:22, ele diz assim: no princípio de tudo eu já estava com ele, nos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. O Jesus já andava com Deus, e agora desde a tua eternidade eu fui ungida, que é o Senhor. E a Bíblia diz que ele estava desde o começo, e o texto vai dizer assim, que ele era o seu aluno, já aprendia com Deus, já estava com Deus, já estava aprendendo com o Senhor, era aluno de Deus. E agora você vai ver o Deus que aprendeu no princípio nascer numa manjedoura, e ir para a escola, e ir para a sinagoga, aprender o livro do profeta Isaías, aprender o livro de Moisés, aprender os livros de Esdra, decorar as partes da Bíblia, para com 12 anos tornar um judeu com direito de entrar na sinagoga. Isso é sobrenatural. Então, o que é Natal? Natal é algo sobrenatural. É anjo cantando. Você já viu alguma criança nascer e os anjos descer tudo? E virar uma miríade de anjos inteira? E a noite tornar em dia? Não apareceu um vizinho, não apareceu um tio, não apareceu uma tia, não apareceu um parente. Aí Deus diz assim: mas eu vou lá para visitar meu filho, que meu filho está nascendo. Então Deus pegou o coro que estava cantando e disse: desce lá para cantar. E então milhares e milhares de anjos, e a noite tornou-se em dia. O galo quis começar a cantar, e os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas, e paz da terra aos homens de boa vontade. Glória, glória e aleluia. Glória, glória e aleluia. Isto é sobrenatural. Então Natal é sobrenatural. Vou terminar para me levantar a oferta. Natal é santidade. Natal não é para beber, brigar, ficar sem roupa, ir para uma chácara. Não, ficar todo mundo nu. Não, isso não é Natal. Natal é José não tocar em Maria 9 meses, mesmo sendo casada, não lhe tirar a roupa e não ver a sua nudez. Isso é santidade. Natal é José levar Maria para dentro da sua própria casa e respeitá-la como a sua irmã até que o menino nascesse. Natal é santidade. É ter a mulher casada, não poder beijá-la, nem abraçá-la, nem poder tocá-la, e nem ver a sua intimidade, porque era Natal. Então Natal é santidade. Maria ficou no seu canto, José ficou no seu tanto. E aí o texto da Bíblia onde eu li Mateus, você conhece, diz assim: e José não a conheceu até que o menino tivesse nascido. Então Natal é santidade. Aí você vê o Natal, o mundo comemorando o Natal, é uma briga errada, é uns bêbados, é alguns com as garrafas de champanhe, é outros abrindo cerveja, é outros tomando vinho, é alguns crentes pecando. Não, isso não é Natal. Natal não é isso. Se você olhar o que é Natal, a gente podia continuar falando o que é Natal para você ver de dentro da Bíblia o que é Natal. Natal é esperança, Natal é fé. De 3 filhos de Abraão, filho de Quentura, capítulo 25 do livro do Gênesis.
capítulo 25 do livro do Gênesis. Você quer saber quem eram os reis magos? Está lá no capítulo 25 do livro do Gênesis. E aqui eu termino. A Bíblia diz que Abraão casou com uma mulher chamada Quentura, olha lá, e tomou Abraão uma outra mulher, e seu nome era Quentura, olha lá. É o outro verso 22, e gerou Zirã, Joquizã, Medã, Midian e Basaque, Jaquinã gerou Sedã, Dedã, filho de Dedã, e foram os Urim, ó, volta lá, Azurim, Letuzim e Leunim. Ali tá, ó, o Japão, a Coreia e a China. Está lá os 3 filhos de Abraão com Quentura. Você quer saber quem são os coreanos? Filho de Abraão. Você quer saber quem são os chineses? Filho de Abraão. Você quer saber quem são os japoneses? Filho de Abraão. Olha lá. Você quer saber onde está a maior igreja do mundo? Na terra de Abraão. Você quer saber onde estão os maiores fabricadores de fábrica que dominam o mundo? Está lá na China. Você quer saber os homens mais inteligentes da terra? Está lá no Japão. Continua, só para mim terminar. E os filhos de Median foram Efai, Fafé, Enoque, Abidá, Edal. Vai, continua. Que era um filho de Quentura. Porém Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Mas aos filhos de Combina, Abraão deu presentes. Por que os magos vieram dar presente? Porque Natal é dar. Se você é filho de Abraão, você aprendeu a... Se você não é filho de Abraão, você recebeu a pedir. Aí você pede tudo, irmão. Você pede um chinelo, um sapato, uma cadeirinha, uma cadeira, um banco, uma chave, um pneu velho. Aí você pede tudo, irmão. Você pede, aí você pede, você dá. Você quer tudo. É um óculos sem lente, é um brinco sem argola. Aí você quer tudo. Você quer um pneu que está furado. Aí você leva tudo. É um bojão furado, é um pincel duro, é uma caneta seca. Aí se você não for filho de Abraão, meu irmão, é uma geladeira sem gás, é um telhado furado. Aí tudo tem lá. Aí pode ser que você não é filho de Abraão. Filho de Abraão, dá. Coloque lá de volta para me terminar. O texto diz: e deu tudo a Abraão presente, vivendo ainda, despediu os seus filhos Isaque. E despediu seu filho Isaque, ao oriente, para a terra oriental. Aí quando você volta em Mateus, se diz assim, que os reis magos vieram da onde? Do oriente. E os camaradas eram tão visionários que o Herodes, dentro de Jerusalém, não enxergaram. E os outros com 2.000 quilômetros viram a estrela. Porque filho de Abraão enxerga longe, meu irmão. Se você não tomar cuidado, a bênção passa na sua porta e vem outro lá da outra cidade e leva embora. E você fica lá dormindo lá, comemorando o Natal. Fica lá. Ó, Jesus passou. Aqui eu termino, ó. Jesus passou no ventre de Maria, em cima de um jumento, na porta da casa de Herodes. E ele estava lá. Depois Jesus voltou no colo de Maria, em cima do jumento, da porta da casa de Herodes, para morar em Nazaré, para ser apresentado. Foi para Jerusalém para procurar o sacerdote, e apresentaram. E eles estão lá. Depois, 2 anos, quando ele nasceu, os 3 camaradas saiu de lá. Quando ele nasceu, e aqui eu termino. Põe lá o capítulo 2 de Mateus, para você saber o que é Natal. Quando Jesus nasceu, a estrela apareceu. Os 3 filhos de Abraão saíram do Oriente, pastor Marcos. Andaram de camelo 2 anos. E eles vêm vindo. Mas os coitados perderam a estrela. Por quê? Porque era para ele chegar na entrada de Israel e cair para a direita, que era Nazaré. Jesus já estava com 2 anos. Mas eles pararam, perderam a estrela, porque eles saíram do caminho. Aí olharam e fizeram um concerto e disseram assim: onde é que nasceu o menino? Lógico, o menino nasceu na capital, Jerusalém. Aonde está o templo? Jerusalém. Aonde está o sacerdote? Jerusalém. Aonde está o rei? Jerusalém. Então vamos para Jerusalém. Aí deixaram aqui, ó, Nazaré, e desceram para Jerusalém. Quando chegaram lá, eles perguntaram, falaram assim: não sabe não. Aí eles voltaram de volta para lá. Aí o texto diz que quando eles voltaram, e aqui eu vou orar com você, o verso 9 do capítulo 2, coloca aí na tela para nós terminar. E tendo ouvido o rei, partiram, eis que a estrela tinha visto no oriente, adiante deles, até que chegaram, deteve o lugar aonde estava o menino.
E vendo eles as estrelas, chegaram com muito grande júbilo. Eles se alegraram demais. E entrando em casa, Jesus já estava em casa, não estava na manjedoura. Sabe aqueles reis magos que eles colocam no presépio? Aqueles reis magos lá vieram de avião. Ou eles pegaram um trem, um metrô, de alguma coisa eles vieram. Porque eles conseguiram a estrela aparecer, andar 2.000 quilômetros e ainda chegar Jesus na manjedoura. Eles confundem o rei mago com os pastores que estavam no campo. Os reis magos eram filhos de Abraão que vieram do Oriente. Demoraram 2 anos para chegar. E quando chegaram, o menino já estava em casa em Nazaré. Olha lá. E acharam o menino com Maria, sua mãe, postrando-o, o adoraram. Abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, o que é Natal? O que é Natal? Natal é milagre. Natal é fidelidade. Natal é amor. Natal é humildade. Natal é sobrenatural. Natal é alegria. Eu poderia continuar. Natal é paz. E a gente vai continuar. Você quer saber o que é Natal? Você vai, por que Jesus nasceu? Né? Vai continuar aqui, né? Vamos embora. Dizendo para você o que é Natal. Natal. Uma pergunta. E eu termino. E a gente vai tirar uma oferta. A banda vai tocar. Por que Jesus não comemorou o Natal? Comemorou a sua morte, mas não comemorou o seu nascimento. Entendeu? Porque o Natal nasce e a gente vive ele. Ele nasce uma vez e vive. Nós nunca vimos na Bíblia falar, só vimos o nascimento do Senhor, que nos trouxe para nós coisa de muita alegria. Então coloque o seu coração esta noite, aprenda isso, irmão. Se você nunca viu, vai aonde tiver montado ali aquele cenário do Natal e aprenda que o Todo-Poderoso. Você tem uma noção quando Jesus entrou no céu? Quando Jesus entrou no céu, quando ele foi daqui e entrou no céu, o céu parou. Deus se levantou do trono. Os arcanjos inclinaram a sua cabeça. Os anciões e os querubins e os serafins e os animais, os seres viventes que são os querubins, pararam. Quando alguém gritou de lá, o salmista, quando alguém gritou: levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Você imaginou, se ele era o Rei da Glória lá em cima, imagina no nosso meio. Nasceu numa manjedoura, nós o desprezamos, nós o ignoramos, nós vimos. Nasceu na nossa casa, morou na nossa rua, bebeu da nossa água, encontramos no poço, encontramos com ele no mercado, encontramos com ele, assistimos o culto na sinagoga. Ele era como nós, vivia entre nós, esteve entre nós por 33 anos, nos ensinou a viver, a conhecer a Deus, e morreu no auge da sua história, e nos ensinou como é que se vive, e disse para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Vamos ficar de pé, a banda vai tocar um hino, nós vamos ofertar de pé. Natal, diga a esse irmão: Natal é você dar. Viu? Mas não poderia colocar esse negócio no nosso coração, né, irmão? E que seria uma maravilha, não seria, se nós distribuíssemos presentes? Às vezes, olha para cá, pastor, por que o senhor não coloca uma árvore de Natal lá na casa do senhor com um monte de caixinha de presente? Porque eu não gosto de mentir, porque as caixinhas estão tudo vazias. E tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, isso fazei. Então, se não tem nada, então não tem nada. Faça o que é certo. Aprenda ao Senhor. Vamos levantar uma oferta. Olha para o seu irmão, diga para ele: já que hoje é Natal mesmo, irmão, pega todo o seu dinheiro e coloca na salva. Vai, irmão.
Hoje é Natal, entendeu? Tira a oferta. Nós vamos recolher os dízimos da casa do Senhor, entendeu? E depois você espera a banda tocar e vocês passam aqui também a salva, entendeu, irmão? Entendeu? Espera aqui para nós ofertar ao Senhor. Você viu que aqui não tem nada, porque hoje é Natal. A gente ficou sem madeira aqui, porque vai ser Natal, entendeu? Hoje é Natal, tá certo, irmão? Então não é Natal, tudo é Natal. E a gente vai dando glória ao nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado pela sua vida. Vamos louvar o Senhor enquanto nós vamos ofertar a Deus. Você pode sair do seu lugar se você sentir de Deus.
se você pode aplaudir a Jesus.